Agora, 6 dos novos casos, 5 são importados, quer dizer, são pacientes que estiveram ali nas localidades onde o número de infectados é grande. E aí, a gente tem, em São Paulo, que foi a partir de contato com o caso já confirmado. É o que eles chamam de transmissão local, mas acompanhado, não é que foi alguma coisa eventual. Então, de casos que eles já estão acompanhando, alguém teve contato e contraiu aí e marcou como positivo. Então, no Brasil, são 4 casos por transmissão local, monitorados e isolados, e 21 casos importados. Aí a gente tem a situação no mundo. A Alemanha já registra 1.112 casos, 150 nas últimas 24 horas, em 150 diagnósticos só nas últimas 24 horas. A China, que como a gente sabe foi onde começou toda essa história, com mais de 80 mil casos diagnosticados, 3.123 mortes, mas na Itália é a situação mais preocupante, principalmente para a gente, porque é uma rota turística bastante conhecida do brasileiro e de onde muitos acabaram voltando infectados. E por lá, o que se estabeleceu agora é essa tal de zona vermelha para a região de Lombardia e algumas províncias, como Módena, Parma, Veneza, Treviso, Pádua. Então, são 16 milhões de italianos que estão impedidos de viajar livremente. A parte norte da Itália, né? Exatamente. Então, até 3 de abril, eles estão ali proibidos. Caso precise, caso de saúde, caso de trabalho, a gente precisa aí de autorização do governo. E a gente tem aqui com a gente o Fernando Singh, que é diretor de arte. Ele reside em Milão. Em Milão não está acontecendo esse isolamento. Ele mora lá há 7 anos. Vai conversar um pouco com a gente a respeito disso. Tudo bom, Fernando? Você está ouvindo a gente? Bem, Paulinha, tudo bem, tranquilo. Bom dia aí para todo mundo. Aqui já é boa tarde, né? Tranquilo, mais ou menos, ou tranquilo mesmo? Qual a situação aí para os residentes da cidade de Milão? Não, aqui a gente está um pouco, as pessoas estão um pouco assustadas agora com essa coisa, e a paranoia tomou conta de todo mundo, assim. Mas em Milão a gente não está na restrição da zona vermelha, só estamos na zona amarela aqui, e exige atenção, assim, quando saiu essa notícia do coronavírus aqui na Itália, os supermercados esvaziaram, as pessoas começaram a se desesperar. Depois, piano, foram soltando as notícias de cura das pessoas. E hoje tem mais casos de cura do que casos curados do que doentes, entendeu? Fernando? Mas eles não divulgam isso, né? Porque não dá clique. Mas aí em Milão, pela conversa que a gente teve aqui pelo WhatsApp, tem a recomendação de trabalhar de casa, né? Evitar esses conglomerados. Exatamente. Eu estou trabalhando de casa há 2 semanas já e está todo mundo fazendo home working. Eles fecharam shopping centers, fecharam todos os eventos, a Semana de Moda foi cancelada, os estilistas agora estão fazendo as espetáculos só online, sem a presença do público, né? Mas tá, assim, não tem nada na rua. A Duomo de Milão, que costuma ser cheia, lotada o tempo inteiro, não tem mais nada, assim. A galera tá só em casa. Fernando, e antes do decreto dessa área de isolamento, parece que muita gente acabou saindo de Milão, indo para o sul da Itália. O que aconteceu? Aconteceu um bafafá aqui. 2 dias atrás, a imprensa vazou, antes dos órgãos oficiais vazarem, a confirmação de que a região da Lombardia se tornaria a zona vermelha, né? E aí, no desespero, nesse interim, pegaram e desceram todos, foram todos para o sul. Até eu vi relatos aqui na Centrale, que é a estação central aqui de trem, né? As pessoas subiam nos trens, mesmo sem bilhete, e eram dispostas a pagar a multa para voltar para casa, assim. Então foi um agito bastante importante, assim, que um monte de gente do norte foi para o sul, o que não poderia ter acontecido, né? Ô, Fernando, a gente tem essa informação que você passa, que é uma decisão do governo em minimizar dano aí, quando pede para as pessoas permanecerem em casa, né, trabalhar
através do home office, fechando eventos grandes, fazendo com que as partidas de futebol também aconteçam sem a presença do público. Mas eu queria entender um pouco do outro lado, né? O que se faz e o que se diz aí a respeito de avanços com relação a uma eventual vacina, a medidas que possam trazer aí uma tranquilidade a partir do momento em que a população saiba que essa é uma epidemia que está controlada. A gente tem um mapeamento aqui feito no Brasil por 2 cientistas brasileiras, biomédicas brasileiras. É um trabalho espetacular nesse mapeamento muito rápido que elas fizeram já do vírus, embora seja, como todo vírus da gripe, um vírus mutante. O que aí na Europa se diz a respeito de uma possibilidade de encontrar ou uma vacina ou de um antídoto para que essa epidemia seja freada e as pessoas possam ficar mais tranquilas? Edgar, eu acho, tem 2 meninas aqui da Universidade de Bocconi, se eu não me engano, que conseguiram isolar o vírus, mas como estão fazendo no mundo inteiro, assim, não tem nada de muito avançado para vacina. Eles não divulgam nada se tem vacina já ou não, né? Eles só divulgam os tombos que o povo leva, as pingas que toma, Sim. Não. Sim. Então, não existe, não tem nada ainda de concreto para minimizar isso. Eles estão aconselhando só medidas básicas de higiene, lavar bem as mãos, evitar ter uma distância de segurança de 1,5 metro das outras pessoas, então todo mundo está meio assim. Nos meios de transporte aqui em Milão está normal, mas com relação à pesquisa, uma vacina efetiva, por enquanto, eu sou leigo, eu só vejo os noticiários, né? Sim. Até agora, nada. Certo. Em relação a meio de transporte, ele falou das estações de trem que permanecem abertas e funcionando. A gente também tem os aeroportos em toda a Itália que continuam funcionando, inclusive na zona de quarentena. E a Alitalia que informou que vai reduzir drasticamente voos que passam por Milão e Veneza a partir de hoje e que viagens internacionais serão redirecionadas para Roma. É isso mesmo? Essa é a percepção aí? Eu peguei avião há 2 semanas atrás e tive que cancelar 3 viagens que eu ia precisar sair do país. Eles estão controlando com aquele termômetro as pessoas que chegam, assim, não é um controle muito rígido, mas assim, passou de 37,5, a pessoa já fica ali insuspeita, né? Mas o controle está sendo feito assim. Eu não sei a partir dessa semana como é que vai ser os aeroportos, porque, repito, eu peguei avião há 3 semanas atrás. Mas eu acho que eles devem ter mais controle. Essa notícia que você está me dando é nova até para mim aqui. Eu não sei como é que eles vão se portar nos aeroportos aqui de Malpensa e Linate, que é em Milão, né? Sim. Bom, vamos continuar acompanhando. Eu queria agradecer ao Fernando Singh, que é diretor de arte. Ele mora na Itália já há 7 anos e traz informações para a gente aí a respeito da situação nesse momento. Obrigado, Fernando. Um abraço para você. Obrigado a você, Edgar. Obrigado a todo mundo. Um beijão para todo mundo aí. Vamos lá, vamos seguir aqui no Morning Show. Olha, Adriles, do ponto de vista econômico, a gente já falou um pouco dos donos, né, dessa epidemia, né, do coronavírus no mundo todo, com o Brasil não é diferente. Na parte política também, essa medida pode trazer alguma alteração, né, nas decisões políticas? O que você pensa a respeito? A partir do momento que a decisão política, por exemplo, de um Japão de adiar as Olimpíadas, adiar eventos de grande porte, que promovem turismo, que promovem o fluxo do dinheiro, isso pode realmente, de alguma forma, afetar a economia de vários países e a interlocução entre esses países. Mas, eventualmente, eu acho que existe um pouco de histeria aí. É lógico que um governo não pode não se precaver e não tomar medidas cautelares para a ameaça potencial de uma pandemia, mas a gente tem que sempre lembrar, os números são muito claros, 80% das pessoas que contraem o vírus ficam bem, o índice de letalidade é de 1%, 2%, as medidas de profilaxia já estão sendo tomadas, há curas. Eu acho que tem que ter responsabilidade da grande mídia, responsabilidade de governos, de alertar a população para os potenciais riscos, mas de alertar para o potencial histeria de uma coisa que pode, inclusive, afetar a vida e o bem-estar de todas as pessoas. As taxas de letalidade são muito pequenas ainda em relação à contaminação. A gente tem que lembrar que milhares de pessoas morrem
de gripe todo ano. E os potenciais mortos por essa gripe, pelo coronavírus, são sobretudo de pessoas com mais idade, já com problemas de deficiências de imunidade. Então, é ficar no meio do caminho, não ter a radicalidade da histeria de se preocupar com algo que ainda não é uma coisa, não é uma pandemia, não é uma peste, ou seja, e se precaver de maneira ordenada e não ir atrás de fake news, para não, e o governo e a mídia ter essa responsabilidade de propagar as notícias corretas e, como ele bem disse, não ganhar clique para coisas alarmistas ou que possam causar algum tipo de pânico na população e algum tipo de abalo na economia dos países. Eu ouvi um depoimento, agora não estou bem certo, acho que foi no New York Times, falando que em Nova York, o prefeito de Nova York, o de Blasio, falou assim: eu não vou admitir qualquer tentativa de que as pessoas do comércio tentem se beneficiar desta crise, desta epidemia do coronavírus. Não vamos admitir, e as empresas vão sofrer restrições, vão sofrer penalidades se for detectado alguma tentativa de tomar vantagem em cima dessa crise. O que ele chamava de vantagem? Aumento de preços, sim, esse é o problema. Alardear uma coisa que, na verdade, não corresponde com a realidade para justificar um eventual aumento de preços de medicamentos. As pessoas buscam essa responsabilidade que a gente imediatamente. E tem situações, né? Na Inglaterra, por exemplo, uma rede de supermercados bastante famosa lá implantou até um racionamento na venda de certos tipos de alimento, porque nesse pânico causado, as pessoas iam lá e queriam fazer, né, aquele acúmulo de coisas em casa, com medo de um isolamento. A gente tem também até o caso do governo italiano, que anunciou pacotes aí com muito dinheiro destinado para tentar reduzir o impacto negativo de doença. O governo italiano foi responsável. 7,5 bilhões de euros para ajudar a acalmar aí essa questão na economia. Nesse ponto de acalmar, Vini, desculpa, só para te passar, mas o ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, fez um depoimento muito lúcido, assim, muito tranquilo, e dizendo, passando a mim, pelo menos, que eu vi o depoimento, a segurança de que o Brasil, de fato, está tomando as medidas cabíveis agora, nesse instante, não só as profiláticas, mas está preparando o seu campo médico para receber eventuais pacientes. Então, ele deu um depoimento, uma entrevista muito lúcida. Agiu muito bem desde o início, né? Já identificando aquele primeiro paciente, as pessoas que estavam em torno dele, com quem teve contato. Então, a gente tem ainda esse monitoramento de quem pode estar passando para quem, né? Não é uma coisa que está perdida, como na Itália, né? Por exemplo. 25, se a gente falar aqui do Brasil. Na Itália, a gente está falando de 7.375 casos, já com 366 óbitos. E a Paulinha falou bastante da Itália. Nós tivemos uma coisa bastante curiosa, que foi uma oração do Ângelus do Papa feita por vídeo. Por vídeo, bem lembrado. E, aliás, se cogitou que o Papa Francisco poderia estar com coronavírus, porque ele teve que ficar um pouco afastado, mas era apenas um resfriado comum ali do Papa Francisco, mas essa oração do Ângelus por vídeos foi uma questão realmente histórica. A própria praça também estava bem esvaziada. Então, essa questão da Zona Vermelha, ela estabelece o fechamento de museus, casas de espetáculo, outros pontos de aglomeração e, inclusive, recomenda que casamentos, missas e funerais sejam suspensos. Outra recomendação em relação a essa Zona Vermelha é de que as pessoas fiquem ao menos 1 metro de distância das outras em mercados, restaurantes ou igrejas, ou seja, se você tiver que de fato estar ali em contato numa aglomeração, que você mantenha uma certa distância. A gente tem que lembrar que a Itália foi um país que teve uma certa irresponsabilidade em relação ao contágio e à propagação das notícias em relação ao vírus. Então é um exemplo negativo que pode servir de um exemplo positivo no futuro para que a gente não cometa as mesmas coisas e se precavenha de maneira mais responsável.